Olá, gente linda. Chegamos a mais a última videoaula do nosso grupo de estudos Fundamentos Psicanalíticos. E nessa última videoaula, irei tratar de um assunto que vem preocupando a comunidade psicanalítica. Quando eu falo comunidade psicanalítica, é todo aquele que está atravessado, está no percurso analítico. E essa última videoaula é do nosso grupo de estudos Fundamentos Psicanalíticos pela Escola Formação do Psicanalista, que ainda se encontra no presente momento online. Mas esse capítulo, que é da página 459, que é o capítulo 42, trata de um assunto bem delicado e que vou falar a partir da realidade da minha cidade, do meu estado, do meu município. Não posso falar por demais estados e municípios e bairros do nosso Brasil. Vou falar a partir do que eu vivencio desde 2004 até o presente atual, que é essa questão da crise atual e as perspectivas futuras da psicanálise. Quando falamos de crise atual, temos hoje aí dois grupos, né? Existe no Rio de Janeiro é, os usurpadores, né? Freud já previa isso lá no Mal-Estar na Civilização. Ele já previa isso, ele já falava sobre a prática da psicanálise, né, a questão do percurso, a direção do tratamento. Ele já tinha uma certa preocupação e dizia: tá, você não quer trabalhar com psicanálise, mas pelo menos não use o nome dela. Você será considerado um usurpador, é o que mais tem aqui no Rio de Janeiro, né? E se você quiser entender um pouco mais do que eu estou falando, eu solicito que você leia o livro Como Trabalha o Ofício do Psicanalista. É um livrinho de capa verde, escrito por grande parte pela comunidade de psicanalistas, tá? De todo o Brasil. São mais de 50 são mais de 50 grupos ali de escolas e também de sociedade discutindo essa questão aí do percurso analítico, direção do tratamento, história da psicanálise, história do movimento psicanalítico, que são duas coisas completamente diferentes. Eu vejo pessoas confundindo história da psicanálise com história do movimento psicanalítico. Isso eu irei falar um pouco nas obras de Sigmund Freud mais adiante. Então, pessoal, estamos vivendo uma situação bem delicada, tá? Então, vou falar a partir da nossa realidade. Por outro lado, temos aí psicanalistas de escolas grandes, ortodoxas e clássicas que só tem nome de psicanalista, né? Não teve aí uma virada de chave pulsional na sua formação e mal sabe, né? O teórico de base ou de fundação da sua escola de origem. E o atendimento muitas vezes tem sido mecânico, não é? E eu vou explicar que há uma diferença muito grande entre alguém que atende a psicanálise de forma mecânica e alguém que atende, trabalha com psicanálise por uma questão de atravessamento, causamento. Se um analista é um sujeito causado pela psicanálise, causado pelo seu processo analítico, causado pelos seus estudos teóricos, que vai ganhar vida na sua análise. Então, sem mais delongas, a palavra crise, de acordo com a sua raiz etimológica, deriva de crinem, que em grego designa separar, decidir. Significa que algum determinado processo, casamento, identidade, pessoal, movimento social e instituição atingiu um ponto culminante onde ele vai sofrer um destes dois destinos possíveis. Um tanto pode deteriorar até o ponto de determinar dois em um prazo curto ou longo vai acontecer uma modificação importante, a qual pode representar ser um crescimento de natureza muito sadia, embora seja quase sempre bastante dolorosa. Sim,
qualquer instituição ou qualquer pessoa que esteja aí fazendo um investimento, uma aposta em algo que fala de um conhecimento, um saber, vai haver modificações. Estudamos história do movimento psicanalítico, nós vamos ver que houve muitas desistências, né, da escola freudiana. Começar pelo próprio Jung, que o Freud acreditava tanto que seria o herdeiro, né, aquele que iria dar continuidade aí à, à escola de psicanálise. Depois, muitos outros foram saindo, né? Mas não deixaram de estar bebendo da psicanálise, muito pelo contrário. Eu volto a dizer, se eu estou aqui é graças a Sigmund Freud, graças a esse movimento é, psicanalítico, graças à história da psicanálise, e você que está aqui assistindo, seja você aspirante ou seja você um psicanalista, é graças a isso tudo, né? Então houve desistências, assim como acontece em inúmeras escolas, né? A pessoa às vezes tem aí um projeto, tem uma ideia e às vezes a filosofia daquela escola não abarca, não aceita e a pessoa pega, rompe, né? Mas é uma saída muitas vezes, algumas são dolorosas porque você se apega à pessoa, você sente, você acaba desenvolvendo um espírito familiar, então a pessoa sente assim. Alguns saem de maneira amigável, outros saem de maneira muito infantil, fazendo pirraça desnecessária, né? Nós vamos ver essas questões das pirraças aí a partir do curso que vai começar agora na primeira quarta-feira de janeiro, dia 7/1, das obras da Melanie Klein, onde irei falar muito dessa questão desse adulto pirracento, né? Que, na verdade, não é bem um adulto, ainda é essa criança com muita força edipiana, esse sujeito. Quase ninguém contesta que a psicanálise, que já nasceu em estado de crise, esteja atravessando na atualidade mais uma séria situação crítica, entre tantas outras que já enfrentou e superou. O que cabe questionar se a atual crise é da psicanálise como ciência ou dos psicanalistas como profissionais. Ou se ela é das instituições psicanalíticas como responsáveis pela qualidade de formações dos novos psicanalistas e pela manutenção da ideologia da psicanálise no mundo todo, o mais provável é que a crise abranja esses três aspectos e, pro- é, e eles devem ser encarados, analisados separadamente, conjuntamente, sim. Psicanálise, ela está atravessada na cultura, na arte, na política. Ela tem que dialogar, não pode se fechar num gueto. A análise também se encontra em crise, as instituições se encontram em crise. Eu tenho dito para os meus alunos e conversei com eles na última videoaula do grupo de estudo das obras de Sigmund Freud. Eu falei que a proposta da nossa escola, até 2030, claro, já temos uma professora lacanina na escola, agradeço muito pela vida dela, que é nada menos do que a minha amiga Soraya Gonzaga. E eu falei deixei uma proposta já com os alunos, né? Que a partir de janeiro agora, até 2030, eu estou me colocando, né? E tenho todo o material didático, quando eu falo material didático, são os livros realmente, aquela coisa raiz, né? É, 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 Mas mesmo antes disso tudo acontecer, eu deixei claro que a proposta da escola é uma escola pluralista. O que que é uma escola de psicanálise pluralista? Ela não tem somente um teórico de base, ela tem um teórico de base, claro, que é o pai da psicanálise, Sigmund Freud, e ela também tem aí os pós-freudianos, que são os clássicos, né? Anna Freud, Melanie Klein, Winnicott, Sandor Ferenczi, Bion, Reich, incluo também o Jung. Ah, mas o Jung trabalha com o inconsciente coletivo. Melhor ainda. Embora Freud também vá citar o inconsciente coletivo na obra dele, ninguém percebe. Mas
Certa vez eu fui fazer um curso, foi em 2018. Eu preciso rever na minha agenda, não sei se foi 2018 ou 2019. Não, foi 2019. Eu fui fazer um curso com um amigo lacaniano, né? Que ele também foi meu professor na pós-graduação ESP, e eu fiquei chocado com de uma de uma colega, né, que diz que a escola dela só se estuda Freud, não estuda nenhum outro teórico. Isso é fazer da psicanálise uma religião. Isso é fazer da psicanálise um conto de fadas. E eu fiquei assim, pasmo, né? Gente, a psicanálise começa em Freud, mas ela, a base dela, a raiz dela é realmente o Freud, mas temos aí um tronco, e temos aí os seus galhos que se estende até os dias de hoje. Temos aí os psicanalistas clássicos, os contemporâneos, temos aí o Christian Durkheim, temos Maria Homem, temos a Elizabeth Roudinesco e muitos outros nomes, como Marco Coutinho Jorge, que foi meu professor de fundamentos psicanalíticos no ESP, após o ESP. Gente, isso é muito sério, muito grave, né? Isso é fazer da psicanálise uma religião. Então, eu deixei claro para os meus alunos na semana passada, dizendo que até 2030 nós vamos ter as nossas imersões, como começando agora em janeiro, a Melanie Klein, em janeiro do ano que vem, Ana Freud. Em 2028, 2027 vamos ter Anna Freud, Winnicott, né? Esses dois teóricos aí. Em 2028 vamos ter aí o Sandor Ferenczi e o Bion, né? E 2029 até 2030 teremos aí a escola de Carl Gustav Jung, né? Que são uma obra gigantesca, né? Ele tem uma obra gigantesca, maravilhosa, uma de mais de 20 volumes, uma outra de 6 volumes, que são chamados Livros Negros do Jung. Temos também o Grande Livro Vermelho do Jung, que é um livro maravilhoso. Tem que ter um bom dicionário linguístico, um bom dicionário de símbolos para entender aquele livro, mas é uma forma desse aspirante ou desse psicanalista se situar no mundo. O Freud já dizia na própria época dele que o analista não poderia se dar o gosto, o prazer de somente atender a paciente de ordem histérica, de ordem psicótica. Hoje na clínica chega uma modalidade de tipos de sujeito com inúmeros sintomas que muitas vezes você não vai encontrar o nome, a nomeação daquele sintoma no DSM-5 ou no CID-10. Você não vai encontrar a nomeação. Aliás, é justo reconhecer que nos últimos anos os dirigentes da IPA têm tido a coragem de enfrentar a negação dos sintomas da crise. Negação essa que durante muito tempo caracterizou as instituições psicanalíticas oficiais de forma a possibilitar que a psicanálise viesse a se deitar no divã para submeter-se a uma análise séria e profunda quanto ao significado de seus sinais e sintomas, suas causas e aceitação dos desafios para um enfrentamento dos problemas, tendo em vista alguma necessária reconstrução sem perder a sua essencialidade. Esse corajoso enfrentamento pode ser evidenciado por meio de pronunciamentos públicos em artigos, em livros ou revistas das mais amplas e livre circulação, ou relativamente privados em publicações de circulação interna, principalmente os de informes, baseados nos vários depoimentos pessoais de importantes autores, além de um relato das conclusões iniciais de um questionário que foi elaborado pelo referido comitê, especialmente para o tema e que foi
respondido por uma significativa parcela de analistas de todo o mundo, podemos destacar os pontos a seguir, relativos à crise da psicanálise, do psicanalista e das instituições psicanalíticas, sendo que aqui não tomarei posição, muito menos em um partido, e procurei manter-me o mais fiel possível ao relato dos fatos publicados. Sim, abrir uma escola de psicanálise não é fácil, é um processo. E é isso que eu quero conversar com vocês, uma questão da psicanálise atual. A psicanálise de hoje não é a psicanálise do Freud, embora a obra dele está aí para ser lida, relida e mexida, né? O Freud é o pai da psicanálise, nos deixou um legado muito grande. A questão das instituições, manter uma instituição, no caso, uma escola, uma sociedade, requer, né, estar atenta aí a essa formação desse futuro analista que é um aspirante. E esse próprio psicanalista, né? Como falar, fazer das palavras do Lacan as minhas. Como está essa formação? Como está essa formação? Não existe uma formação clara. Nenhuma escola, nenhuma sociedade forma um psicanalista. Não existe isso. Isso não existe. Agora nós vamos ver os três pontos, né, em que ele traz aqui uma preocupação, não somente ele, mas ele, claro, e ele procura ser neutro, é, da psicanálise, dos psicanalistas, né, que ele vai discutir, e das instituições. A crise da psicanálise como teoria e técnica, como acontece em toda crise, as opiniões são divergentes. Embora virtualmente ninguém conteste o corpo de conhecimento da psicanálise, assim muitos psicanalistas como André Green, 1996, por exemplo, acreditam que a crise consiste exatamente no fato de que, na atualidade, os psicanalistas se afastaram demasiado dos conceitos básicos de teoria. Ou seja, eles estão, sobremodo, valorizando a angústia de separação, a relação continente e outras valiosas teorias, porém estão deixando de lado a sexualidade infantil, o complexo de Édipo. Sim, eu tenho falado isso, tenho discutido isso nos grupos, eu tenho discutido e vou discutir até meu último suspiro. Psicanálise, primeiro, ela não vai acabar. Deixa eu dizer algo aqui para você. Psicanálise não vai acabar. Porque a nossa pedra angular, a pedra desse grande edifício chamado psicanálise é o recalque. Mas não adianta o recalque estar ali nos sinalizando vários sintomas, seja ele pessoal ou coletivo, se esse psicanalista não estiver escutando, mas primeiramente se escutando, né? Não adianta. Psicanálise é muito vasta, por isso que eu optei, escolhi esse livro aqui para vocês, tá? Quem estiver assistindo essa última vídeo, procura adquirir. Tenho ele há 21 anos. Ano que vem vai fazer 22 anos de percurso. Estou com ele tô, há 21 anos. Tenho toda a obra desse escritor. Tenho toda a obra, todas as obras dele. Tudo que ele procurou lançar em vida, eu procurei adquirir com muito carinho. Aliás, não é só a psicanálise, né? Tudo aquilo que eu me proponho a fazer, desde estudos, a trabalho, eu coloco muito tesão, eu coloco muita libido, muita fé, né? Primeiramente fé na palavra em que eu estou ali é, empenhando, né? Eu sou a palavra, eu não tenho a palavra, eu sou a palavra. Você também é a palavra, meu querido aspirante, meu querido psicanalista. Mas não adianta, a psicanálise não vai acabar, ok? Mas não adianta ter aí, não é? Por isso que eu volto a falar. Você está assistindo essa aula? Assiste de novo.
Assiste de novo. Ah, André, eu tô com... Às vezes eu escuto, às vezes um aluno falar, eu tô com resistência a assistir às aulas, eu tô com isso. Isso é um sintoma. Isso é um sintoma. Tá falando com você, tá pedindo para você escutar esse sintoma. O meu papel aqui é elaborar as aulas, trazer para vocês, colocar no grupo. Às vezes eu coloco assim no grupo, pessoal, tem alguma dúvida? Um ou dois, ou três, traz uma pergunta. Eu estou falando de uma formação séria, estou falando da psicanálise. Por isso que eu escolhi esse livro aqui, porque ele trabalha com as 7 escolas, né? Ele vai trabalhar com a história da psicanálise. Vamos lá, vamos de novo aqui. Ele vai trabalhar. Olha que coisa gostosa, né? Os outros teóricos não fazem o que ele faz. Ele vai trabalhar com a história da psicanálise, a diferença da psicanálise e psicoterapia, as 7 escolas, a psicanálise contemporânea. Depois ele entra no campo da teoria, ele vai trabalhar, vai procurar tirar de cada escola ali um esboço teórico e trazer, né, nós. A psicopatologia também, a técnica, não é? Então, eu digo para você. É lamentável que hoje alguns colegas, aí vou entrar na questão das instituições ortodoxas e clássicas, eu conheço colega que só tem nome que passou por uma escola grande de renome, mas nem sequer tem um Freud. Não tem. Não tem o Freud em casa. Não tem. Então, por isso que eu coloquei essa proposta de estudo, esse livro aqui para vocês. Estamos fechando. Essa última videoaula não curso, claro. Para o próximo serão novos alunos, eu vou repassar essas aulas para eles. Mas, olha que coisa interessante. Como é que pode? A pessoa está atendendo, não sabe o que é sexualidade infantil, não leu a Klein, não leu Ana Freud, não leu Winnicott, para entender o processo de maturação desse ser humano, né? Tá bem delicado. Por outro lado, temos os usurpadores que, além de nunca ler Freud, além de nunca ter lido Klein, Ana Freud e os demais teóricos da psicanálise, eles inventam uma psicanálise, uma coisa doida, doida, doida e perigosa. Mistura PNL, hipnose, constelação. Ah, mas estamos ganhando dinheiro. Oi. Ah, então é isso? Esse é o problema. É dinheiro. Então realmente não está entendendo o que é psicanálise. Se esse psicanalista, como eu já ouvi, ah, mas lá tá dando dinheiro, lá tá enchendo. Sim, as escolas clássicas também têm números grandes de alunos, mas não foi da noite para o dia, é uma construção. A minha escola não tem muitos alunos, não, são poucos, mas eu estou fazendo um trabalho, um passo de cada vez. Psicanálise não é ilusão, não é promessa. E nesses lugares promete, porque isso, porque aquilo. Gente, a coisa está muito séria. Está muito séria, meu querido. Imagine você, alguém procura uma pessoa dessa, querendo entender o porquê do seu sofrimento, e muitas vezes o sofrimento não tem nada a ver com uma neurose. O livro Fazer Ser Herdeiro, quem puder ler esse livro, fala-se de transgeracionalidade psíquica. Eu dei esse curso, vou refazer essa aula de novo para os meus próximos alunos. Gente, a Tatiane, ela teve uma sacada. Peraí, tem algo aqui que não é da ordem da neurose. Era transgeracional. Agora imagine se essa psicanalista estivesse apenas em um reduto, apenas com um teórico e não abrisse para as possibilidades de ler outros teóricos da psicanálise que lida com o inconsciente, que fala do inconsciente, que fala de estrutura psíquica, e ele deixar passar. E ele deixar passar. É muito sério, gente. Estamos num momento muito. Quem esteve na aula passada da nossa palestra com o professor Anderson Barreto, que também é aluno da nossa escola, aula maravilhosa. Eu aguardava uma coisa, veio algo além. A aula começou às 20 horas, foi até às 23h30.
situação está muito delicada. Está muito delicada. Está muito delicada. Então, por isso que às vezes eu falo, gente, vê de novo aquela aula, lê de novo aquele capítulo, dá uma lidinha de novo, vai lá, leia, releia, veja o vídeo quantas vezes você for. Esses vídeos, gente, eles estão públicos, infelizmente, mas logo, logo eu vou resolver isso. Iremos ter um site somente para nós, da nossa escola, para os nossos alunos, tá? Então, esses vídeos serão retirados e colocados nesse site para vocês, mas no momento esse site não está pronto ainda, mas então deixo ali. E quando tiver o site, essas aulas vão ficar ali ad eterna para vocês. Assistir quantas vezes quiser e ver esses capítulos quantas vezes forem. Não sabe o que é sexualidade infantil, complexo de Édipo. Pelo amor de Deus, você não pode anular o complexo de Édipo. Ele está aí. O que mais temos hoje são questões de ordem de sexualidade infantil. Tanto é que Freud vai falar, todo sonho, a base de todo sonho está na sexualidade infantil. Todo sonho. E outra coisa muito séria, eu vou falar aqui, e bem delicado, nossas questões edipianas não são apagadas, destruídas. Enquanto vivermos, teremos questões edipianas a ser discutidas, a ser tratadas. Igualmente, alguns opinam que os analistas também estão se afastando da técnica clássica, as interpretações estariam descurando da neurose, de transferência, estão escasseando as interpretações diretas que toquem o seio, o pênis, a boca, o ânus. Por outro lado, há inúmeros analistas opinam que, justamente ao contrário, a crise da psicanálise consiste em que ela não está acompanhando devidamente as mudanças da realidade do mundo atual e que é necessário que não se radicalize a defesa dos conceitos clássicos, como eles representassem as Sagradas Escrituras, pois existe um grande desafio para tornar a teoria e técnica eficazes para o contingente das novas patologias, sobretudo a predominância das perturbações narcisistas sobre os quadros neuróticos descritos por Freud. Nos casos borderline, patologias psicóticas, pacientes de difícil acesso, crianças com autismo secundário. Gente, tudo isso estamos vivenciando. Não que a psicanálise hoje não esteja discutindo com a questão do racismo, da violência contra a mulher, da questão da pedofilia, das guerras, né? Freud vai, ele, Einstein, vai escrever um artigo junto, em conjunto, por que as guerras, né? Porque as guerras, eu vou um pouco mais além que você, quem puder ler o livro, O Homem e Seus Símbolos, de Carl Gustav Jung. Jung traz um texto ali assustador, ele vai dizer que uma geração inconscientemente invocou a mesma guerra de uma outra geração, só que 3 séculos passados. Tem noção que é isso? Uma geração, né, atual, do período do Jung, invoca a mesma guerra, a mesma situação histórica, histórica, de 3 gerações passadas. É a questão da cripta. Isso é muito importante, a gente tem que falar aqui da cripta, né? Uma coisa é quando a gente identifica num caso clínico algo que é um totem que rege uma família, algo que é, na verdade, algo de um recalque na vida do sujeito. E a outra, que é muito perigosa, é a questão da cripta, né? Existem criptas no meio da família, mas também existem criptas na sociedade, nesse inconsciente coletivo. Então, o cara diz que é psicanalista, ou não sei que psicanálise é esse que ele trabalha. Peraí, mas a sua psicanálise não dialoga com as outras ciências, não escuta? Sua psicanálise é, não para discutir a questão. A questão
da pedofilia, esbarra na questão da sexualidade infantil, esbarra na questão edipiana. É uma questão de plasticidade, é uma questão de contextualização. A questão do racismo. Ah, mas não tem base psicanalítica? Tem base psicanalítica, sim. É só estudar, é só pesquisar. O que que é essa coisa estrutural, essa coisa do perverso? Por que que o cara que é diferente de mim eu tenho que matá-lo? Crise do psicanalista, a mesma refere-se basicamente à manutenção da identidade psicanalítica frente a inúmeras dificuldades provinda de uma série de fatores como o seguinte: uma difícil situação econômica geral, embora existam diferenças regionais, cada vez menos pessoas do mundo todo dispõem-se a pagar alto custo que representa uma análise standard. Sim, eu não discuto o valor com o meu paciente. A pessoa não, ela questiona o valor da análise, mas não questiona preço. E às vezes a pessoa me pergunta assim: tem desconto? Na mesma hora eu desligo o telefone. Eu não vou barganhar a psicanálise, eu não vou fazer isso. Eu não vou entrar nesse jogo narcísico e histérico. Formação não para, os livros não são baratos. Os artigos, muitas vezes você precisa de alguém para te ajudar, te orientar a elaborar um artigo, talvez de 6 laudas. Mas a pessoa pega e diz, está caro, ok? Certa vez uma paciente me disse, eu vou parar com a análise porque está muito caro para mim. Essa mesma paciente cometeu o ato falho da análise de dizer o quanto que ela pagava de medicamento e de um encontro com a psiquiatra dela, que era R$ 3.000. Fora os medicamentos que chegavam em torno de 2 mil, total R$ 5.000. Fiquei quieto. Eu não pontuei nada. Simplesmente fiquei quieto. Calado eu estava, calado eu continuei. Não, não tá caro para mim, não vai dar para fazer a análise. Falei, tudo bem. Mas estava disposta a se medicar. Os remédios não eram baratos, né? E aí nós vemos também, né, como é que está esse psicanalista hoje. É, os métodos terapêuticos baseados na psicologia da conduta, quer se dizer daqueles dirigidos pelos modelos do funcionamento humano, que embora limitados e sem a profundidade que a psicanálise se propõe, mostram resultados efetivos e constitui com métodos de tratamento relativamente breves e simples, e com o objetivo de influir diretamente nos pacientes. Também aí, genericamente falando, a competição torna-se desfavorável para a metodologia altamente complexa da psicanálise, tendo em vista as particularidades do mundo moderno. Então tá aí esse analista, né, lidando com esses doutores do comportamento, né? É o PNL, é o coach, é... tantas, tantas abordagens que eu nem sei se elas realmente, de onde elas vieram, né? E o cara diz que em pouco tempo você vai ficar curado. Ele cobra um valor, a pessoa paga, e aquele psicanalista entra numa angústia, né? Então eu vou fazer psicologia ou então eu vou fazer coach. Até me falaram para mim, não precisa fazer psicologia não, falei, não entendi.
O que eu tenho me basta. Basta para mim. Eu entendi o que é isso aqui. A cada dia, a cada momento, a cada semana, a cada mês, a cada ano, eu tenho sido convencido pela própria psicanálise de que ela me basta. Ah, mas o cara lá que não leu Freud, ou a instituição lá que não tem nada com a psicanálise, está ganhando rio de dinheiro. Há uma diferença entre bijuteria e ouro. Eu tenho ouro. Você que está assistindo essa última videoaula dos grupos de estudos dos fundamentos pela Escola Formação Psicanalista, eu estou passando para você ouro. E o meu ouro, a minha prática clínica e o meu conhecimento e a transmissão psíquica do saber psicanalítico, eu não negocio. Eu não negocio. Fale o que quiser de mim. Eu não negocio. Ah, ele é moralista. Não é moralismo. Eu sei que o que eu tenho é ouro. Tá. O grupo dele está cheio de dinheiro. E continue. Isso não me incomoda. Uma hora ele vai ter que se refazer para ter ganhar mais dinheiro. Eu não prometo nada para quem vem estudar comigo. Esse curso que nós vamos começar agora em janeiro é uma travessia. Não é somente uma formação, é uma travessia. Diminuição do número de pacientes como um resultado da crise econômica mundial, das mudanças socioculturais e da proliferação de métodos alternativos atinge a todos nos níveis de analistas. Porém, fora de dúvida, os candidatos e membros mais jovens são os mais afetados pela crise. Além da diminuição do número de pacientes, também é necessário considerar que naquela população que busca a psicanálise como um tratamento de escolha, há uma menor disposição para aceitar um tratamento psicanalítico clássico, ou seja, os 4 ou 5 vezes por semana. É interessante registrar que, mesmo naquelas sociedades psicanalíticas, como por exemplo as da França e as do Uruguai, onde as exigências oficiais mínimas permitem 3 sessões semanais, parece que também diminui o interesse pela psicanálise estandarte. Ou seja, eu já fiz análise 2 vezes por semana quando eu comecei. 2 vezes por semana fazia. E não reclamava. Então, você após essa aula, você tem opção. Não. Eu já vi pessoas, não quero isso pra mim. Você pode, depois dessa aula, André, eu tô saindo da escola, tô saindo da formação, eu vou procurar outra coisa. Fique à vontade. Não vou ficar nem um pouco chateado. É o seu desejo, eu vou respeitar. Mas psicanálise é isso, é comprometimento, lealdade, causalidade. Ela tem que nos causar. Ela tem que nos afetar em primeiro lugar. Isso é psicanálise. Psicanálise é isso. Eu deixei essa última aula para a gente ter um diálogo aqui gostoso, um diálogo reflexivo, porque a coisa está muito delicada. Ela não vai acabar. O analista em si não vai desaparecer. Então, eu posso dizer hoje que nós temos 3 grupos aí fora, né? Os usurpadores que usam o nome da psicanálise para ganhar dinheiro, aqui no estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro está assim, né? Enche os espaços deles, né? Mas não sabe o que é transferência, o que é contra-transferência, o que é Édipo, o que é. Não sabe nada, nada, nada. Vocês estão vendo aqui. Eu trabalho com livro, né? A Melanie Klein também vai ser livro, a Ana Freud vai ser livro. Todos eles será livro. Todos eles. E eu pergunto para você: você vai num lugar desse, não tem livro. É uma apostila pronta. Uma vez uma pessoa me tirou do sério.
Ela disse que tinha a apostila do Lacan. Eu quase eu tive um infarto. Apostila do Lacan. Negócio muito sério. Tá bem delicado isso. Então, essa aula de hoje é um bate-papo para nós desenvolver aqui uma reflexão e um diálogo sobre que tipo de analista esse aspirante quer ser. Ser alguém com uma formação recortada, né? Que, mas eu estou pagando a aula, estou pagando as análises. Tá, mas você está assistindo o chamado as formações recortadas? Ou vai bater no peito, eu sou psicanalista, como eu vejo alguns que acaba de fazer um vídeo, meu nome falou de tal, sou psicanalista. Oi, que é isso? Dá para ver, quem está assistindo, que o vídeo é de um cunho analítico. Eu não vejo colegas meus que são professores de filosofia que acabam de fazer um vídeo, meu nome falou de tal, sou filósofo. Dá para ver que o vídeo é de um cunho reflexivo. Dá para ver. Como também eu conheço um rapaz que eu sigo no Instagram, ele faz um vídeo muito legal, ele é professor de semiótica, no entanto, quando ele acaba o vídeo, ele não fica só falando de tal, sou professor de semiótica. Dá para ver que a temática dali do vídeo é uma temática de uma linguagem semiótica. Então, essas muitas afirmativas, muitas vezes está dizendo outra coisa, né? Outra coisa está sendo dita ali. Então, você tem duas opções, você que está assistindo essa aula. Ou continuar nesse percurso e apostar na sua formação, apostar nas suas análises, que você possa se escutar, ou aderir a essa proposta, né, do mercado. Eu quero ganhar dinheiro rápido, sei lá, como coach, PNL, ou como, não sei. São tantas loucuras que tem hora que nem eu consigo nomeá-las, não consigo, né? A crise das instituições da psicanálise, psicanalíticas, também nesse aspecto, há muitas divergências. Por um lado, muitas sociedades psicanálicas revelam uma clara vitalidade, com uma crescente demanda de novos candidatos e um clima de trabalho, de entusiasmo e motivação, sendo que existe um aparente paradoxo entre a falta de pacientes em geral, o interesse que se mantém, inclusive tem crescido pela formação psicanalítica. Por outro lado, muitas outras instituições demonstram uma apatia generalizada a par de conflitos internos. Assim, é, muitos dos informes, especialmente os provindos de institutos e sociedades norte-americanos e latino-americanos, dão conta de que existem cisões internas em consequências de divergências pessoais e ideológicas, com competição de diferentes correntes psicanalíticas e com a concentração do poder em poucas mãos, com as queixas das cúpulas não estariam dando a devida atenção a todo tipo de problemas externos, ou os sintomas mais transparentes da crise existem nessas instituições referidas consistem. Então, tem crise nessas escolas? Eu já participei, já visitei muitas outras aqui, né? Aqui no Rio de Janeiro, escolas kleinianas, unicotianas, lacanianas, visitei todas durante praticamente aí uns 10 anos visitando elas, me receberam com muito carinho. Dá para perceber que algumas tinham ali uma visão bem ampla, por exemplo, tem uma escola de psicanálise na Zona Sul que ela é pluralista, dá para ver que o pessoal é bem dinâmico, né? Há ali um respeito, cada um trazendo ali uma contribuição de cada teórico, né? E aquelas mais fechadas, né? Que a pessoa tem aquela fantasia, porque eu sou lacaniano, não sei, não sei que fantasias são essas, a pessoa o mestre da Lacan, ele acha que ele é mais importante que os demais psicanalistas. É muito engraçado, né? E aí não fala com o pessoal que é da escola de Jung, né? Porque, nossa, umas coisas assim que deixa a desejar.
né? Uma purificação do ensino, trata-se de uma queixa de parte de alguns setores, porém, certamente ela não é unicamente em todos os lugares. Os informes que responderam ao questionário antes referido, quando são queixosos responsáveis à rigidez do ensino, ou seja, a psicanálise, é, ela tem que ter aí, né, para esse aspirante, né, uma clareza onde ele está entrando, para onde essa escola está caminhando, quais são as propostas dela, não somente para com a escola, mas para com a sociedade. O que que eu me proponho, o que que eu tenho procurado fazer? Não somente ter aulas sobre psicanálise. Tivemos uma aula semana passada sobre sociedade do cansaço. Por que essa sociedade está tão cansada? Dialogar com a filosofia, dialogar com a psicologia, dialogar com a medicina, dialogar com a antropologia. Isso vai dando um leque de abertura de compreensão para esse futuro analista, que ele possa, quando participar de um congresso, ou de um debate, ou de uma entrevista, ter ali opções, né, de, de textos para apresentar e ser discutido de uma maneira muito saudável, muito natural e sem se sentir, né? Uma vez eu participei de um congresso, eu fiquei muito chateado, muito chateado. Pensa numa chateação, eu não fiquei só muito chateado, eu saí chateado, né? Chamaram duas psicanalistas, eu estava, eu passei praticamente o dia todo lá estudando com eles, e a última foi assim um desastre, né? Depois eu vim entender por que foi um desastre. Elas não sabiam dialogar com as outras ciências, não sabia explicar as questões fenomenológicas. Eu falei, peraí, como é que essas duas vidas se tornaram psicanalistas? Aí eu soube, né? Descendia de uma família de psicanalistas, né? É uma família bem tradicional da Zona Sul do Rio de Janeiro, de classe média alta. Eu falei, ah, entendi. Quer dizer, se a pessoa perguntasse sobre a questão da marginalidade, da pobreza, não sabia dialogar, não sabia ter um argumento. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Os desafios e perspectivas futuras. Desafios na atualidade, existe em torno de 10 mil membros nos quadros da IPA, além de um expressivo número de aspirantes e candidatos em formação, sendo que o movimento psicanalítico continua em ascensão mais em hemisfério sul do que no Nordeste. O Brasil apresenta um crescimento maior, tudo isso empresta uma responsabilidade aos órgãos dirigentes e às instituições de formação no sentido de reconhecer os diversos sinais da crise, a enfrentarem os consequentes desafios. Gente, é, as únicas escolas no mundo que não colocou a psicanálise dentro de uma academia com o carimbo do MEC é Brasil e Europa. Que nos Estados Unidos, a psicanálise lá foi legalizada. Então, hoje, na Argentina, Brasil e grande parte da Europa, a psicanálise era um curso livre. Livre. Por outro lado, tem uma questão dos usurpadores. Eles brigam o tempo todo, né, querendo legalizar a psicanálise, né? Psicanálise, faculdade de psicanálise. Isso mostra uma grande falta de conhecimento e de experiência vívida com um divã sério de que não sabe o que é psicanálise. A psicanálise ela é uma vivência. Ela é uma vivência. Então, hoje,
As escolas, quem puder ler esse livro, quem puder ler esse livro, tá? Quem puder ler esse livro, com o ofício do psicanalista vai entender essa parte final aqui. Ah, o ensino mudou, sim, mudou. Hoje o ensino de muitas escolas é um ensino híbrido. É um ensino híbrido. Poxa, quando que em 2012 eu iria imaginar estar dando aula ou estar aprendendo de modo virtual? Quando? Quando? Nunca. Semana passada eu encerrei meu trabalho de análise presencial, mas eu tenho trabalhado normalmente atendendo meus pacientes online esses dias todos. Questões de perda familiar, questão de solidão, casos de depressão. A gente está aí, atravessado com o mal-estar, fazendo essa travessia do que está acontecendo nos tempos atuais. Por outro lado, temos esses grupos usurpadores que não têm nenhum compromisso sério com a psicanálise, que o foco ali é ganhar dinheiro com o nome da psicanálise, querem legalizar a psicanálise. Detalhe, os que querem legalizar, detalhe, grande parte deles são religiosos, de um grupo religioso. Grande parte. Perspectivas futuras, levando em conta todos os aspectos mencionados e as diferentes opiniões emitidas pelas mais notórias figuras representativas e responsáveis pela psicanálise atual, creio ser cabível opinar. A psicanálise manterá sua identidade específica. Porém, será inevitável uma aproximação cada vez maior com as psicoterapias de fundamentação psicanalítica, principalmente quando esta última for praticada por técnicos com elevado e reconhecido grau de formação das instituições filiadas ou não pela IPA, para tantas sociedades psicanalíticas regionais de comum acordo com a IPA deverão mirar os bons olhos essas instituições paralelas, obviamente, sempre que reconhecidamente sérias, e, se possível, prestar colaboração a elas, né? Então, a psicanálise vai acabar? Não, vai acabar. Acabei de falar isso para vocês, né? É, o- nossa pedra angular é o recalque, mas não podemos nos gabar disso, né? A formação do psicanalista não acaba, ele tem que estar estudando, independente da sua escola ou sociedade, ele tem que ter aí é, um compromisso pessoal de leitura e pesquisa, né? A questão das instituições psicanalíticas, elas precisam dialogar com as comunidades à sua volta, com as ciências, e dar aí um norte para essa escola, né? Ler aí, colocar grupos de estudos de literatura de filosofia ou de alguma coisa ligada a letras, propriamente dita, tipo ler um pouco de Machado de Assis, fazer um laço aí, Clarice Lispector. Então, a proposta dessa videoaula é trazer para você, meu querido aspirante e ouvinte que está escutando essa videoaula, essa última videoaula no nosso grupo de estudos, Fundamentos Psicanalíticos, mostrar que ser psicanalista, ou ter uma instituição, ou trabalhar com a psicanálise não é algo tão fácil. É algo que requer muita leitura, comprometimento e outra, vivência. Eu acredito que uma direção de escola que teve uma experiência vívida com a psicanálise e que não está nessa questão narcísica, porque nós somos os detentores do conhecimento. Não, ninguém é detentor de conhecimento de nada, tá? Porque nós somos Lacan. Olha, vocês não entenderam nada. Ela vai procurar preservar a essência da psicanálise. E a essência da psicanálise é, na verdade, os textos clássicos, desde Freud até os pós-Freud,
e manter de pé esse legado psicanalítico. Eu espero a você que essa última videoaula do ano, a última videoaula no nosso grupo de estudos fundamentos psicanalíticos, possa te dar um norte. E a você, muito obrigado. Começamos esse curso em 18 de setembro de 2024, não é? São 51 videoaulas como essa de hoje. E eu espero que essas videoaulas possam te ajudar você, meu caro aspirante, a psicanalista, e você também nos ouvintes que está aí e para ouvir, assistir essas videoaulas, tá bom? Desde já, muito obrigado a vocês, muito obrigado pela confiabilidade das suas vidas à minha pessoa na questão do quesito da transmissão do saber psicanalítico. Uma felicidade para todos vocês, muito obrigado. E lembrando, se você tem interesse em se aprofundar nas obras de Melanie Klein, iremos fazer agora em 2026 uma imersão de um ano sim. Vai começar na primeira quarta-feira de janeiro, vai terminar na última quarta-feira de dezembro, que vai ser dia 30 de dezembro, que vai ser uma quarta-feira. Nós faremos uma imersão profunda nas obras da Melanie Klein, que são 4 volumes. Sim, os 4 volumes irei trabalhar com vocês. Desde já, muito obrigado. Feliz 2026. E estamos aí, findando mais um ano e fazendo aí mais uma travessia. Muito obrigado a todos vocês. Qualquer dúvida sobre essa videoaula, por favor, traga no grupo. Vamos dialogar, vamos conversar.